Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Prezados irmãos, inshallah, vamos começar o primeiro capítulo das nossas aulas do fiqh. Hoje vamos falar de um capítulo importantíssimo que o fiqh inicia. Dentre vários capítulos que aqui nós vamos abordar, o fiqh começa falando de tahara. Tahara significa a purificação ou a pureza. Então, este é o primeiro tópico do fiqh. Então, aqui nós vamos aprender quais são as regras e as normas da pureza ou da purificação e também vamos falar das águas que podemos utilizar para este mesmo ato de pureza ou de purificação. E vamos falar também das suas divisões. Então, aqui a primeira questão, nós vamos falar definir o que é tahara, porque nós não vamos falar de uma coisa de purificação e não entendermos o que é isso. É preciso compreendermos o que é purificação na definição, no entender da Sharia. O que significa que é importante sempre definirmos, porque eu posso compreender purificação não da maneira que a Sharia, portanto, pretende fazer chegar para nós. Vamos ver nesta disciplina Al-Fiqh Al-Muyassar, um livro portanto, resumido do fiqh, que traz aqui, portanto, aquelas questões que têm bases na Sharia. Nós sabemos que nesta disciplina também há muita divergência e teremos aqui a atenção especial em fazer um fiqh comparado, isto é, trazer as regras no geral do fiqh e tentarmos espreitar nas escolas do madhab, o que é que diz o madhab X, e só iremos aqui abordar aquilo que sabemos que existe uma divergência. Daquilo que não há nenhuma divergência, não traremos aqui as opiniões dos alimos, assim vai nos facilitar compreendermos melhor. Quem segue uma determinada escola, um determinado madhab, terá também a oportunidade de aproveitar. Aqui nós vamos falar o fiqh, no geral, fiqh sunnah, e abordaremos, portanto, aquilo que são as divisões dos madhahibs e as opiniões. Então, o tahara, miftah as-salat wa akadu shurutiha. Primeiro dizer que a purificação é a chave da oração. Isto é, para tu entrares numa casa, se a porta estiver fechada, é preciso destrancar a porta e é preciso ter a chave. Então, para fazer salat, primeiro é preciso estar puro. Então, a purificação é a chave da oração. E é uma das condições rigorosas para nós pormos na prática, portanto, o quê? Esta mesma oração. Esta é uma condição indispensável. Ela deve existir para o muçulmano para poder fazer todo tipo de adoração. E esta tahara, esta purificação, divide-se em duas partes. Primeira divisão, tahara ma'nawiya, que é a purificação espiritual. E a segunda divisão é a tahara hissiya, que é a purificação palpável ou física. Purificação espiritual, qual é essa? Como é que fica? Consiste em nós purificarmos nossos corações de atos de desobediência ou de obscenidade e também tudo aquilo que é shirk, que consiste em associar Allah subhanahu wa ta'ala com qualquer ser. Devemos purificar nosso coração. O coração tem que estar limpo em crer em Allah subhanahu wa ta'ala como o único criador. Ele é que dá a vida, é que dá a morte, é que dá rizq. Nós apenas corremos através das causas para alcançar o rizq que está destinado para nós. E também o coração não pode estar repleto de maldade, de ódio. Portanto, ter lá ódio com as pessoas, rancor, tem que estar limpo e puro, entregar-se a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esta é uma das purificações importantíssimas com relação à purificação do corpo em si. Não significa que a purificação do corpo não seja importante. A primeira categoria é purificar o coração, disto que nós mencionamos, das impurezas
das gangrenas como o shirk e de seguida é que purificamos o nosso corpo. E não é possível a pessoa, portanto, concretizar a purificação do corpo enquanto a alma e o coração está cheio de maldade, está cheio de sujidade. Allah subhanahu wa ta'ala diz, Sura Tawbah, no versículo 28, Innamal mushrikuna najasun. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, por certo, os os idólatras são o quê? São imundícies, são impurezas. Que tipo de impureza está a se referir aqui? Impureza espiritual. Não significa que tu ao tocares ele estás a tirar sujidade ou fezes no corpo de um que não é um muçulmano, que é mushrik. Mas sim é uma impureza espiritual. E a segunda divisão, conforme dissemos, é a purificação palpável ou física. Então, aqui quando se fala, portanto, de Taharat al-Hadath, que é a purificação espiritual, isto é aquilo quando nós purificamos o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, aqui nós, portanto, estamos a preparar a nossa pessoa para que a nossa ação ou os nossos ibadats, as nossas adorações sejam aceites, purificando o que? A nossa alma. Então, isso é Taharat al-Hadath, que é Taharat Ma'nawiyya. Então, Taharat al-Hadath também consiste em remover aquilo que está no interior, que é no nosso coração, e remover também aquilo que está, portanto, no nosso corpo através da água. Isto, se for impureza maior ou impureza menor. Então, se for impureza maior, aí nós, que é resultado de janaba, que é o contacto sexual entre um casal, e que nós vamos mencionar isto, consiste a sua remoção através do banho, obrigatório, se for uma impureza maior, que é da janaba. E se for a impureza menor, portanto, a purificação alcança-se através do wudu, que é a ablução. E no caso da falta de água, aí utiliza-se o seu substituto, que é a terra, e teremos oportunidade de falar quando entramos no capítulo de At-Tayammum, que é a ablução seca. Aqui, quando se fala de Hadath, já sabemos que trata-se da impureza espiritual. E quando falamos de Khabath, estamos, portanto, a falar a remoção total da sujidade ou das impurezas que se encontram no nosso corpo, que se encontram nos lugares das nossas superfícies onde nós utilizamos no nosso dia a dia ou que se encontra na nossa roupa. Então, esta impureza deve ser removida. O que significa na impureza? Estas duas divisões abordam que devemos purificar o nosso coração e também purificarmos as impurezas que existem no nosso corpo, que existem na nossa roupa e as impurezas que existem na superfície, nos lugares onde nós, portanto, utilizamos no nosso dia a dia. Esta é a introdução desta primeira questão que hoje aqui gostaríamos de partilhar. Inshallah, na próxima aula, nós vamos falar da segunda questão, que fala deste mesmo capítulo da purificação, e iremos, portanto, falar qual é o meio que se utiliza para o ato da purificação à luz de Sharia. Inshallah, nós terminamos por aqui. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a compreensão daquilo que nós acabamos aqui de falar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.